Meu amigo, eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal nos últimos dias sobre o consignado CLT, o consignado do E-Social, como você preferir, que já bombou um sucesso completo em matéria de acessos de simulações, foram 40 milhões de simulações, já deve ter aumentado isso aí sem sombra de dúvidas. Estou gravando esse vídeo na noite do dia 24, segunda-feira. Quando você estiver assistindo, certamente serão mais simulações ainda do que isso, e sei lá quantos milhões de solicitações que foram feitas para empréstimos, mas ainda assim a quantidade de contratos firmados foi muito pequeno. Na verdade, 0,2% apenas dos pedidos foram de fato liberados pelos bancos, né? De maneira que o JP Morgan acabou chegando aí na conclusão de que os principais bancos estão ausentes nesse momento desse crédito e provavelmente vão continuar ausentes, tem motivo para isso, o que na prática vai transformar isso aqui num grande fracasso. Até o momento, quem está carregando isso aqui nas costas, os pouquíssimos contratos fechados até agora, foram 11 mil contratos, quem está carregando isso aqui nas costas é a Caixa Econômica, a mando do governo. É claro, então isso aqui, ao que tudo indica, tem tudo para fracassar. Vamos conversar um pouco mais sobre esse consignado, sobre a análise feita pelo JP Morgan, que pode indicar que, na verdade, isso aí vai ser um grande pastel de vento inflado pelo Lula, que pode se reverter em um grande tiro no pé no final das contas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu canal, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o que o JP Morgan fez? Um teste com o sistema novo, né? Na verdade, foram dois funcionários, imagino, aqui do JP Morgan, que se disponibilizaram a fazer isso, a fazer as simulações ali e ver o que aconteceria de maneira geral, né? Então foram dois testes de fato que eles fizeram aqui, né? Deixa eu ver onde que eles colocaram a quantidade, mas salvo engano foram dois testes que eles fizeram dentro do sistema. Enfim, qual a conclusão que eles chegaram aqui de maneira geral, né? Bem, que não tem muita uma abordagem por parte dos bancos. Eles parecem não estar muito interessados nisso aí. Hoje você tem a Caixa sendo o player mais importante nesse sentido, e fora a Caixa, apenas o Agibank está sendo de fato ativo nesse tipo de consignado. Conforme eu falei, são 40 milhões de trabalhadores simulando esse novo crédito, 4,5 milhões de propostas foram enviadas, só 11 mil contratos foram fechados até este momento, né? Então, olha só, o JP Morgan acreditou, por exemplo, que receberia propostas do Banco Inter ou do Nubank. Por quê? Porque são bancos muito ativos nesse negócio de empréstimos pessoais. É uma das áreas principais em que esses bancos atuam. São bancos digitais, então tem aí uma abrangência melhor nesse sentido, um contato melhor com os seus clientes, com os seus correntistas, acabam atraindo mais pela facilidade, pela desburocratização do processo. Pois bem, o JP Morgan, os responsáveis aí por fazer esses testes, né, não receberam propostas nem do Banco Inter, nem do Nubank, né? Então, eles são participantes de fato aqui grandes nesse mercado de empréstimos, não demonstraram interesse nesse negócio do consignado CLT, o que é um problema, porque já era de se esperar que esse pessoal tivesse com tudo preparado, engatilhado para receber as propostas e chegando. É uma verdadeira corrida do ouro, todo mundo querendo abocanhar a maior parte desse mercado nesse momento. Para pensar, são 4,5 milhões de pedidos de empréstimo e só 11 mil foram atendidos até o momento, com esse monte de banco que tem por aí, fintech e bancos digitais. Esse pessoal deveria estar se matando para pegar uma fatia maior desse mercado. Eu vejo dessa forma, né? Parece que eu estou errado na minha análise, mas tem motivo para isso aqui, sem sombra de dúvidas, né? O JP Morgan também falou que o tempo de resposta é lento, foram 12 horas para as propostas serem processadas, né?
E a taxa de juros variou mais ou menos naquilo que a gente estava prevendo por aqui, até mais, de 3% até 5% ao mês, o que dá de 40% a 80% ao ano, né? Mas eles consideram um preço racional comparando com empréstimos convencionais para pessoa física, né? Que chega aqui a 100% ao ano, e o consignado privado que chega a 40%. Aqui me chama a atenção, porque esse consignado CLT parece que chega a ser 2 vezes mais caro em matéria de juros do que o consignado normal, o que indica que ele não é tão seguro assim no fim das contas, né? E aí está a raiz, inclusive, do grande problema por trás dessa história. O JP Morgan pontuou algumas coisas engraçadas aqui, não sei se faz parte do sistema ou se é uma fragilidade. Por exemplo, né, os créditos oferecidos estavam acima do saldo de empréstimos existentes, então, na verdade, foram mais testadores, parece. Aqui é uma amostragem deles. 2 desses testadores tinham empréstimos pessoais, ou seja, isso já deveria ser considerado na hora de conceder um novo consignado, mas parece, pelo que eles observaram ali, que a existência desses empréstimos não alterou, não afetou o valor disponível para empréstimo nesse novo consignado CLT, né? Além disso, o limite do desconto foi calculado sobre o salário bruto. Eles falaram que se surpreenderam, mas isso estava na norma. Já se sabia que seria até 35% do salário bruto permitido para desconto nesse sentido, né? Inclusive, aqui as instituições parecem ter flexibilidade em relação aos prazos, porque eles pediram 12 meses, mas algumas propostas ofereceram 15 meses. No final das contas, disseram aqui que a navegação no aplicativo não era tão boa, tão intuitiva assim, mas a carteira de trabalho digital, no geral, não é muito da mais intuitiva, principalmente se você considerar o universo de 67 milhões de CLTs que existem no Brasil hoje, né? Então, há de fato um problema de atendimento a essa demanda que está surgindo. E aí eu não sei se o governo não imaginou que a demanda seria tão grande assim, né? Um interesse gigantesco, conforme pontuou o pessoal da CNN. A primeira notícia aqui é do Infomoney, esta é da CNN. Mas o que acontece, né? Os bancos, no fim das contas, estão com uma baixíssima adesão para isso. Foi o que o Ministério do Trabalho identificou, foi o que o JP Morgan também identificou. Por que isso acontece de maneira geral, né? Qual que seria o grande problema? De fato, né, tem a questão aqui do cálculo do valor consignável, isso aqui é um problema, então o pessoal não sabe o quanto que isso aqui pode representar, na verdade, né? Só que isso aqui, inclusive, tem a questão do salário bruto versus salário líquido. O grande problema é o que eu citei aqui em outro vídeo meu, aqui no meu canal, falando sobre o consignado. Que o cara simplesmente pode, pelas regras, ao que tudo indica, o cara pode pegar esse empréstimo, pedir demissão do emprego dele logo na sequência e parar de ter esse valor descontado do salário dele. Porque o que ele pode usar como garantia é 10% do FGTS e a multa rescisória integralmente, caso ele venha a ser demitido da empresa. Só que se ele pedir demissão, ele não vai ter multa rescisória. Então, o banco não vai ter essa garantia também. E não tem como ter certeza de que vai haver essa garantia, porque o banco não tem como saber se o cara vai pedir demissão, vai ser demitido por justa causa, enfim, se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí é claro que esse fator vai ser levado em consideração na hora de mensurar o risco envolvido nessa operação. E para mim o risco é muito grande. Sei lá quanto que o cara pode pegar. Eu acho que eu vou até fazer a simulação para saber o quanto que eu poderia pegar nas atuais circunstâncias de empréstimo, para saber de fato quanto que eu poderia dar de prejuízo para o banco se eu fizesse exatamente isso. Se eu pegasse o empréstimo, pedisse demissão logo na sequência. Agora para pensar, se isso realmente for um problema e representar um risco grande para o banco, né, que vai fazer o consignado e tudo mais para a instituição financeira, esse projeto todo será natimorto, ninguém vai querer embarcar nisso. E ao que tudo indica, é o que está acontecendo. A taxa de adesão dos bancos, que são os mais interessados, ou deveriam ser, porque a taxa de juros é muito alta, a gente viu, chega até 80% em alguns casos, do que tem sido oferecido.
Os bancos não estão querendo embarcar nessa história. Então, se não tiver banco fazendo isso, o que o governo vai fazer com toda essa demanda de milhões de trabalhadores solicitando um empréstimo? Como que ele vai arcar com isso? Obrigar a Caixa Econômica a fazer esse tipo de operação? Obrigar o Banco do Brasil a entrar nisso aqui também? Eu não duvido nada. Aí vai ser uma escalada ainda maior desse problema, como sempre o governo Lula fazendo caca. Meu amigo, picolé de chuchu não tá fácil não, o cara tá aloprado de fato. Agora ele deu uma declaração hoje, dia 24, dia que eu estou gravando esse vídeo, dizendo que o cálculo da inflação no Brasil deveria mudar. Você sabe, né? A inflação não está agradando o governo, os índices não estão favoráveis, estão obrigando o Banco Central a aumentar a taxa de juros, que é algo que o governo Lula não quer. O que fazer então? Combater a raiz desse problema, combater a origem disso que está no problema fiscal? Não, vamos mudar o cálculo da inflação, é claro, para deixar o negócio mais equilibrado para o governo. Certamente você viu essa notícia já em outros lugares, repercutiu pra caramba hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu quero trazer uma análise acessória a isso aqui, que é o movimento do Geraldo Alckmin. Ele falar isso aí abertamente, ele se dispor a cometer essa gafe econômica, porque não faz o menor sentido, não tem lógica nenhuma o que ele falou, demonstra que ele deixou de ser um ator político relevante. Sabe aquela coisa de o Alckmin como um possível Itamar Franco, como um possível Michel Temer, para puxar o tapete do chefe e entrar como uma alternativa? Isso não existe mais, o cara já abraçou totalmente o lulismo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você se torna membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não é muita coisa para você, vamos lá, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, o Haddad, aliás, o Haddad não, o Alckmin, mas já não faz muita diferença, né? E esse cara, além de ser ministro, vice-presidente do governo, é ministro do desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços. Esse gênio econômico é responsável por essas áreas aqui. Ele estava participando do mesmo evento que o Haddad participou lá do Valor Econômico, onde o Haddad chutou o pau da barraca também. Esse pessoal já entregou os pontos, tá? Já jogaram a toalha. Todos eles já entregaram os pontos e vão jogar o jogo do Lula daqui para frente. Não há esperanças mais. Como diz lá aquela frase da Divina Comédia, né? Deixai aqui toda a esperança vós que entrais. É mais ou menos isso que nós temos visto no Brasil recentemente. E o discurso do Haddad e esse discurso do Alckmin de hoje demonstram isso de forma clara. Então o Haddad falou basicamente, né? Olha a loucura do sujeito, que tem que tirar o preço dos alimentos e da energia elétrica do cálculo da inflação. Que são itens que nem pesam no bolso do brasileiro, não fazem diferença alguma no bolso do brasileiro, né? São coisas que passam batido, que não tem que ser levadas em consideração. O cara é uma anta mesmo, de fato, né? Impressionante. Mas a explicação dele é a seguinte, que esses itens estão puxando a inflação para cima. Nesse momento, o índice lá, o IPCA, né? A inflação você sabe que é outra coisa, mas estão puxando o índice IPCA para cima. O Banco Central tem que agir nesse sentido para controlar o IPCA, mantê-lo dentro da meta de inflação. Então tem que aumentar os juros para fazer com que esses preços voltem, o índice geral de preços volte para dentro da normalidade esperada. E isso aí, uma taxa de juros elevada, como bem sabemos, acaba prejudicando bastante o desenvolvimento econômico. Então o argumento do Geraldo Alckmin, é que a alta de preços dos alimentos, da energia elétrica, está puxando a inflação para cima e o Banco Central está subindo taxa de juros, subiu 1 ponto percentual na última reunião. Então o ideal seria tirar isso aí. Mas só tirar os itens que estão altos? É essa a ideia dele para controlar a inflação? Não, ele nem disse que quer controlar a inflação, quer deixar o índice sendo mais estável, né? E ele fala que é o negócio da chuva. O problema aqui é o problema das chuvas, né? Porque o que causa que a alta no preço dos alimentos aqui é falta de chuva. Não é isso, é o que ele está falando, mas não é isso. Pode ter prejudicado sim, mas não é só isso, você sabe muito bem. Preço de carne bovina, preço dos ovos atualmente não tem nada a ver com chuva, tem a ver com o real desvalorizado
e esses produtos sendo exportados em maior quantidade. É por isso que a oferta interna tem caído, não é porque choveu pouco não, aliás, as lavouras estão melhorando, as safras estão crescendo, né? Mas ele fala, não adianta eu aumentar os juros porque isso não vai fazer chover. Não vai, por exemplo, encher os reservatórios para que o fornecimento de energia hidrelétrica seja restabelecido na sua normalidade. Obviamente, essa análise do Geraldo Alckmin não faz nem sentido, que dirá ser algo para ser levado a sério. Porque se a gente usar a mesma consideração que ele fez aqui, se a gente olhar a coisa no mesmo patamar, no mesmo critério, eu posso dizer, né, que não adianta eu aumentar a taxa de juros porque isso não vai fazer o petróleo ser mais prospectado lá fora. E é verdade, não vai fazer, então vamos tirar os combustíveis dessa conta aqui. Não adianta eu aumentar a taxa de juros porque isso não vai fazer a China comprar mais minério do Brasil. É verdade, vamos tirar tudo que está envolvido com minério de ferro do cálculo da inflação. Genial isso aqui, né? Quer dizer, não é porque a taxa de juros não resolve que eu posso tirar as coisas do índice de inflação. Não é assim que funciona essa história. Além do, claro, reducionismo, conforme eu falei, dele dizer que tudo se reflete aqui no preço dos alimentos, o preço da energia elétrica, que isso é causado por fatores climáticos exclusivamente. Não, não é só por fatores climáticos. E é aí que está o grande pulo do gato, e é aí que está a grande situação. Além do que, vai chover algum dia, vai chover de forma abundante. É um ciclo que nós vivemos, o ciclo aí da questão da seca e depois de uma estação mais chuvosa, de um período mais chuvoso. Ou seja, qualquer alta no preço dos alimentos que aconteça por causa disso vai ser compensada depois por uma baixa no preço dos alimentos por causa de mais chuva, o que vai permitir ao Banco Central corrigir a taxa de juros para baixo, em decorrência desse novo cenário. Então uma coisa acaba compensando a outra. A não ser que o problema não seja esse, a não ser que o Geraldo Alckmin esteja usando apenas uma desculpa para disfarçar a raiz do real problema, que é o problema fiscal brasileiro. O desarranjo fiscal que faz com que a quantidade de dinheiro em circulação na economia suba bastante, o dinheiro perde valor por causa disso, a demanda é muito alta, a produtividade não aumenta, não tem oferta suficiente. Aliás, a oferta até cai porque a moeda está perdendo valor, fica fácil para o gringo vir aqui e comprar os itens brasileiros. Então, uma alta demanda, uma oferta decrescente faz com que os preços subam consideravelmente aqui no Brasil. E é por isso que tudo está subindo de preço. E não adianta o governo ficar maceteando os dados, porque no fim das contas o que importa é o supermercado para o trabalhador brasileiro. E se o Banco Central não subir a taxa de juros, porque agora o IPCA está maceteado, não tem alimentos, não tem energia elétrica, se o Banco Central não subir a taxa de juros, a coisa vai piorar. Se a inflação está arrefecendo um pouco, não está com aquele ímpeto todo que poderia estar, é porque estamos com a taxa Selic caminhando para 15%, ao que tudo indica. Imagina se tivesse abaixo dos 10 pontos, que seria o sonho molhado do Lula. Aí, obviamente, os preços estariam ainda piores neste momento e o real mais desvalorizado ainda. E o Geraldo Alckmin sabe de tudo isso aí. Em algum momento, ele e o Haddad pareceram ser figuras, criaturas dentro aqui do governo Lula com algum grau de compreensão econômica, que acenavam no sentido de um arranjo econômico mais eficiente, mais equilibrado, mais ortodoxo. Isso ficou no passado. E o Alckmin agora não fornece mais aquela imagem de o vice equilibrado de um presidente desequilibrado, que é uma imagem tentadora para o Congresso Nacional, para a população brasileira, para os mercados. Todo mundo começa a torcer para um impeachment, para uma renúncia, para uma doença grave, sei lá, o quão mórbido é isso, mas o pessoal começa a pensar nessa possibilidade, já vislumbrando uma sucessão com um cara mais equilibrado, que já está aí, não vai precisar ser eleito, já foi eleito, mas que fornece uma opção diferente. Foi assim com Itamar Franco lá atrás, que trouxe o Plano Real, foi assim com Michel Temer, que fez a reforma tributária, o teto de gastos, e começou, a reforma trabalhista, perdão, o teto de gastos, e começou a cimentar a reforma da Previdência que veio depois. Criou reformas importantes. Não, o Alckmin já mostrou que não
pensa dessa forma, que está alinhado com o Lula, não quer fazer nada diferente, já jogou a toalha enquanto agente político. O Alckmin virou uma nulidade nesse sentido completa, não vale a pena pensar nele mais como o vice ideal, o vice dos sonhos para derrubar o Lula, vai ser mais do mesmo ao que tudo indica. O negócio é 2026 fazer o que tem que ser feito, tirar a esquerda do poder para evitar que esse problema econômico fique se agravando ainda mais com esse tipo de dobradinha. Aliás, um trio aqui de patetas, os três patetas, Lula, o seu vice, o Geraldo Alckmin e o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todos conversando direitinho sobre como ferrar o Brasil. Meu amigo, o senhor Fernando Haddad, o nosso douto, o nosso sábio ministro da Fazenda, tem as suas apostas a respeito da inflação, de coisas que, segundo ele, segundo sua percepção bastante apurada dos fatos, são fatores que vão ajudar a arrefecer a inflação no Brasil este ano. É claro que o mercado já está revisando para baixo um pouco as suas expectativas inflacionárias, o que não quer dizer muita coisa, é que a expectativa estava muito alta de maneira geral e a taxa Selic subiu pra caramba e vai subir mais um bocado. Então, é natural que se chegue a esse cenário. Ainda assim, a inflação projetada é muito acima daquilo que o governo gostaria. Mas o Haddad tem aposta aí em alguns fatores, 3 motivos, na verdade, que vão levar a inflação para baixo, vão conter a alta da inflação. Você acredita nisso, meu amigo? Pois bem, o Haddad falou desse tema no evento em que ele acabou enfiando os pés pelas mãos e meio que colocou o arcabouço fiscal nas cordas, dizendo que o governo pode eventualmente mexer com esse sistema aí, mudar as regras para dar mais sustentabilidade para o arcabouço, algo que repercutiu muito mal, inclusive fez o dólar subir, a ponto do cara depois ter que vir nas redes sociais, né, dizer que estão distorcendo o que ele falou. Tá bom então, Haddad, vamos conversar sobre isso, dar uma olhada nesse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, eis o senhor Fernando Haddad com os seus projetos de controle de inflação aqui, né, meu amigo? Realmente, o Brasil não é para amadores. E o Haddad, tal como o Geraldo Alckmin, que falou o negócio lá da mudança no cálculo da inflação, ambos parecem ter chutado o pau da barraca, entregaram os pontos, jogaram a toalha, não querem mais saber de trabalhar, de fazer remar contra a corrente, remar contra a maré do governo Lula. É simples assim. E uma hora cansa mesmo. Eu não vou dizer que eu não compreendo o Fernando Haddad. Uma hora cansa você ficar batendo de frente contra o povo da esquerda, da própria esquerda a qual eles pertencem. Mas enfim, o Haddad participou hoje, dia 24, dia que eu estou gravando esse vídeo, de um evento promovido pelo jornal Valor Econômico, né? Então ele estava lá falando para um monte de gente, aquele povo que está bastante propenso a acreditar nele, sabe-se lá por qual motivo, mas ele afirmou de fato, né? Inclusive houve uma queda aqui na perspectiva da inflação do pessoal ali do Boletim Focus e tudo mais, né? Mas está muito alto ainda, eles estão projetando 5,65%, que está muito descolado do teto da meta, nem considerando os 3%, que é a meta, o centro da meta. 4,5%, que é o limite de tolerância, né? Então, ele pontua aqui os principais fatores que vão levar isso aqui no sentido de ajudar o Brasil na contenção da inflação. Os fatores são a safra recorde, o comportamento do câmbio do dólar e a geopolítica. E algum desses fatores, beleza, a safra, ok. O restante dos fatores parece estar ao lado do Brasil, estar favorável ao Brasil? Será mesmo, né? Tô achando que o Haddad está viajando um pouco na maionese nesse sentido aqui, né? Então, a questão da super safra, beleza, a gente sabe que vai acontecer, aí tudo indica que vamos ter uma safra recorde, né? Ah, mas isso aí vai impactar só na soja, só no milho, não vai impactar nas outras culturas, beleza. Mas soja e milho acabam sendo usados para a produção de outros itens alimentícios, né? A soja é usada como ração, por exemplo, isso aí ajuda a baratear o custo da produção bovina, da produção de ovos, de carne de frango, enfim, né? Então é um negócio que acaba repercutindo em todo o cenário econômico
principalmente nesse setor de alimentos, fora que pesa a balança comercial favoravelmente para o Brasil, é algo positivo de fato. Então, essa super safra ajudou o Brasil lá atrás, em 2023, tem tudo para ajudar o Brasil em 2025 e dar uma sobrevida para o Lula. Essa é a verdade. Não fosse isso, tivéssemos um resultado de safra igual do ano passado, o Lula estava ferrado no primeiro semestre desse ano. Contudo, é importante frisar que o segundo semestre de 2025 não vai ser nada fácil, inclusive em matéria de preço de alimentos, que deve continuar subindo também, preço de carne bovina e outros itens que castigaram bastante o povo brasileiro. Então, sim, a super safra é uma vitória para o governo Lula e dá um refresco inflacionário neste momento, pode dar, né? Não vou garantir também, mas o fato é que a partir do segundo semestre isso já não vai estar mais no radar e as coisas vão ficar mais complicadas, sem dúvidas. Agora, sobre os outros dois fatores que o Haddad pontuou, ele traz aqui a situação do Federal Reserve, né, a respeito do corte da taxa de juros, que esperava-se um corte considerável, mas na verdade houve apenas 0,5 ponto percentual de corte na taxa de juros de lá, e o Fed falou que ainda pode subir a taxa depois. Isso dá uma bagunçada nos mercados de maneira geral, e aí o dólar subiu, se fortaleceu também no mundo inteiro, né? E é claro, aqui no Brasil já estava numa tendência, já se mantém alto há um bom tempo. Ah, mas está caindo. Não, meu amigo. Está num patamar muito alto, que é o novo platô, que é o novo chão do dólar. É daí para cima, ao que tudo indica. E aí, né, o Haddad ainda assim relativizou esse ponto e falou que não, a partir daqui nós vamos ter um favorecimento do câmbio, vai ficar melhor, mais equilibrado para o Brasil e os preços vão se acomodar num patamar menor. E obviamente não dá para levar isso aqui a sério, muito menos a questão da geopolítica, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a repercussão das medidas que o Donald Trump vai tomar em matéria de tarifas econômicas. E principalmente não sabemos se o governo brasileiro vai retaliar isso. De maneira geral, isso representa um aumento de preços para todo mundo. Tarifa de importação, proteções, barreiras alfandegárias, tudo isso representa encarecimento para absolutamente todo mundo. Pensa lá, até aqui para o Brasil mesmo, né? Ainda que o Brasil não levante barreiras, a gente vai comprar coisas mais caras dos Estados Unidos. A gente compra muito de lá. E tudo vai ficar mais caro para o norte-americano. Se ele compra produtos brasileiros e vai ter que pagar mais caro por isso, vai ficar caro para ele produzir. O mesmo se aplica ao que ele compra da China, compra do Canadá, compra do México, países que vão ser impactados por essas tarifas, ao que tudo indica. Então, não tem a menor condição de você pontuar o cenário geopolítico com algum grau de certeza. E se você tiver que fazer um palpite, é de que vai piorar. A situação vai ficar mais complicada por causa desse tumulto todo que nós estamos vendo em decorrência das políticas do Donald Trump. Então, o Haddad me falar da safra, beleza, dá até para dar esse voto de confiança para ele. Agora, ele falar do câmbio e falar da geopolítica, o cara tá de sacanagem. De fato, é muito provável que ambos os fatores pressionem a inflação no Brasil, como fizeram no ano passado. Não mudou muita coisa de lá para cá. Essa é a verdade, né? Aí o Haddad ainda me fez o favor de entrar no tema do arcabouço fiscal, né? E ele falou o seguinte, que o arcabouço fiscal funciona, né? E aí ele falou que a meta do resultado primário, o parâmetro do gasto, isso aqui pode ser ajustado, né? Ah, olha que coisa problemática. Ele falou que o governo poderia fazer um reparo na máquina para dar sustentabilidade à regra. Vai reparar para deixar mais rígido, para cortar gastos? É claro que não, vai fazer alterações para relativizar o arcabouço fiscal, deixar ele mais permissivo. Todo mundo fez essa leitura, o que piorou bastante o cenário econômico do Brasil hoje em decorrência disso. Aí o Haddad depois postou, né, olha só, falou aqui, estão tentando distorcer o que falei agora em um evento do Valor. Disse que gosto da arquitetura do arcabouço fiscal, que estou confortável com seus parâmetros e que defendo reforçá-lo com medidas como as do ano passado, né? E ele falou que os parâmetros podem até mudar se as circunstâncias mudarem, mas defendo o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo atual governo. Não explicou nada, aliás, o que ele explicou
Não mudou nada do que o pessoal entendeu, até porque é a verdade. O Haddad realmente é um brincalhão, é um fanfarrão. Infelizmente, toda vez que ele abre a boca, a economia do Brasil piora. Olha aí, pessoal, que curiosa essa percepção do pessoal do Estadão. Sim, é mais uma coluna de opinião do Estadão que eu trago aqui. Um site que tem trazido opiniões bastante ruins para o governo Lula, é claro, mas opiniões até evidentes. Esse é um caso claro disso aqui. E eles tratam dessa vez daquela mudança de percepção bastante orgânica, só que não do Lula, a respeito da criminalidade. Sim, caiu a ficha para ele finalmente que o tema segurança pública é muito importante para o brasileiro, e ele percebeu também que a esquerda não tem nada para entregar nesse sentido. Começou um discurso totalmente diferente, que temos que acabar com a república de ladrões de celulares e coisas do tipo. Ninguém acredita nisso, ninguém leva a sério essa falcatrua, é claro. Porém, isso mostra naturalmente de uma forma bastante evidente o quanto que o Lula está preocupado com a sua perda de popularidade e como ele está tentando, a todo custo, fingir ser de direita, pois é, para reverter esse fenômeno. Então vamos conversar sobre esse assunto, tratar desse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. E pois bem, qual que é a ideia por trás disso aqui tudo? Eu fiz um vídeo recente no meu canal falando sobre essa clara mudança de discurso do Lula, porque não passa de discurso. Você sabe muito bem disso, você não cai nessa lorota do Lula. Mas ele mudou o teor do discurso dele no que se refere à segurança pública. Lá atrás, e você se lembra disso claramente, negócio que ficou já consolidado no imaginário popular brasileiro, o Lula defendeu o ladrão de celular, falou que o pessoal fica ali, rouba para comprar uma cervejinha e coisas do tipo, a polícia não pode agir contra esses jovens, acaba com a vida desse jovem e tudo mais. E não apenas isso repercutiu muito mal lá atrás, como coisas de longo prazo também acabaram impactando negativamente na popularidade do Lula. O pessoal do Estadão coloca isso de forma bastante clara, né? Por exemplo, de acordo aqui com pesquisas da Quaest, por exemplo, né, de março de 2024, olha só, em março de 2024, isso aqui já tem um ano de defasagem. Naquele período, 79% dos entrevistados afirmavam que a segurança pública tinha piorado no Brasil. A violência aumentou nos 12 meses anteriores, ou seja, no período do governo Lula. Isso lá em 2024. Você acha que essa percepção melhorou de lá para cá? Com a piora nítida, evidente da segurança pública que todos nós estamos vivendo em qualquer região do Brasil, de fato a coisa só tende a piorar. E tudo bem que nós tivemos o pico, né, o auge de rebeliões e revoltas de facções criminosas lá atrás. Sabe-se lá em quais circunstâncias a esquerda conseguiu negociar uma paz com esse pessoal, mas no dia a dia, no chão de fábrica, a sensação de impunidade e de falta de segurança é muito evidente. Então veja aqui, por exemplo, né, que roubo de celulares, roubo e furto de celulares é um negócio que pesa bastante, que preocupa muito os cidadãos brasileiros, e é um ponto que eu já tratei aqui no canal também, né, que para além do valor do celular em si, não é apenas um bem material que vai ser reposto por outro celular, por outro aparelho similar ou até superior. Enfim, não é apenas o valor daquele bem, é tudo que aquilo representa na vida da pessoa. Ali tem informação bancária, tem cartão de crédito, tem dados pessoais, tem negócios que são realizados, tem gente que depende do WhatsApp para ganhar dinheiro, para fazer ali os seus trabalhos como autônomo, enfim. O prejuízo em alguns casos é incalculável. O roubo de celular, portanto, vai muito além. Já foi a época em que se roubava celular no Brasil para ter o aparelho, revender o aparelho e tudo mais. Hoje já existem quadrilhas especializadas em roubar dinheiro via aparelhos celulares furtados ou roubados. Uma grande crise de segurança pública, isso aqui no Brasil, tem até aquela coisa já cultural de
em algumas regiões as pessoas saírem com o celular para ser roubado, um celular inferior, e deixam em casa o seu celular principal por causa do risco envolvido. Não dá para dizer que um país em que as pessoas precisam sair com um bem para ser roubado, um bem de qualidade inferior, já sabendo que ele vai ser roubado, não dá para falar que um país desse é um país sério, é um país seguro. E esse é o país do Lula, ao que tudo indica. E é claro que ele percebeu isso e percebeu o quanto que isso pode repercutir mal na sua popularidade, como tem acontecido. Então o Lula está investindo pesado nesse turnover no seu discurso, nessa mudança de rumo no seu discurso que, vamos lá, ninguém acredita mais nisso de forma geral. Por quê? Porque a segurança pública, a área de segurança pública é algo, como o pessoal do Estadão pontua, uma área em que nem o governo, nem a esquerda e muito menos o PT tem o que mostrar. O histórico desses entes nos mostra isso de forma geral, né? Só que o Lula virou esse discurso totalmente, falou que não vai permitir que a república de ladrões de celular comece a assustar as pessoas nas ruas deste país. Evidentemente, isso foge do controle do próprio Lula, diga-se de passagem, já é uma cultura criminosa enraizada no Brasil que vai demandar muito tempo para ser revertida. E pois bem, né? O Lula, como eles colocam, o Lula chegou tarde nesse debate. E aí tá o grande problema dele. Ele tá no mínimo 2 anos atrasado nisso aí. Na verdade, está muito mais, porque o debate a respeito da segurança pública, como uma pauta de direita, já tem aí os seus, vamos colocar, 8 anos, talvez, que está acontecendo com frequência como uma pauta de direita, candidatos de direita defendendo isso aí. Então, o Lula chegou agora nesse debate, depois de ter defendido ladrão de celular, depois do partido dele ter mantido diálogo cabuloso com uma dessas organizações aí que a gente não pode falar que aconteceu, né? Enfim, não faz sentido hoje ele entrar nesse assunto, entrar nesse tema. Então parece que o Lula finalmente percebeu a realidade, que o brasileiro se importa com segurança pública, né? E, enfim, o próprio ministro do Lula, o Lewandowski, foi na contramão desse discurso todo, acabou até prejudicando mais o governo, se é que dá para prejudicar um governo que nunca fez nada em matéria de segurança pública. O Lewandowski falou que a polícia prende errado, né? O pessoal agora tá com aquele discurso correto em muitos casos, talvez na maioria dos casos, que a polícia prende e a justiça solta, e o Lewandowski, é nomezinho enjoado, né? Falou que não, que na verdade a justiça solta muito porque a polícia prende errado. Aí o pessoal caiu matando, já tem até parlamentar falando que vai convocar o ministro para prestar satisfações dessa fala dele aqui, né? Então, o pessoal, inclusive, do entorno do Lula, tem tentado convencê-lo de que a segurança pública é algo crucial e que tem prejudicado o governo dele, prejudicado a sua imagem, né? E pois bem, isso dói para o Lula, a questão da queda da popularidade, e aí ele vem agora com as suas bravatas, com propaganda, com enganação para todo mundo. A verdade, contudo, é que ninguém acredita de fato que o governo vai resolver esse problema, ou sequer que ele está interessado nisso, está realmente interessado em resolver a situação da segurança pública no Brasil. Pois bem, né? O Gilmar Tato aqui, que é o secretário de comunicação do PT, fez até uma meia-culpa aqui, falando que bandido tem que ser julgado e ir para cadeia e etc, né? Que tem que ser uma mudança conceitual por parte do governo, mas fica aí registrado aquele comentário que eu sempre faço quando esse assunto vem à tona. E aconteceu muito lá na campanha municipal por parte do Guilherme Boulos, que era o candidato do Lula lá em São Paulo. As ideias de esquerda são tão ruins, são tão falidas, são tão antiquadas, obsoletas, falam tão pouco ao povo brasileiro, ao povão de fato, que um candidato de esquerda, para se manter viável, para se manter relevante com capacidade eleitoral, ele tem que mentir, dizendo que é um candidato de direita. Tá aí o Lula de extrema direita defendendo que bandido tem que ser preso. Pois é, a que ponto nós chegamos, meu amigo? Olha aí, pessoal, o governo brasileiro está temeroso das tarifas que o Donald Trump pode impor ao Brasil a partir de abril. Abril tá logo aí, meu amigo.
dia 2 de abril, não é? Pois é, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de março, tá acabando o mês, já são 3 meses do ano, meu amigo, o tempo tá voando. E tá todo mundo apreensivo para saber o que vai acontecer com esse negócio de tarifaço do Lula. E a verdade é que o governo já trabalha com o risco do governo, o governo brasileiro no caso, já trabalha com o risco do governo norte-americano impor tarifas em muito mais produtos do que inicialmente estava previsto. E isso é um problema, obviamente, porque a proporção do impacto disso na economia brasileira vai ser consideravelmente maior. É algo que já está sendo precificado, já está sendo estimado, mas cada vez que se pensa mais no assunto parece que a coisa fica pior. Vamos conversar sobre isso, sobre o quanto que isso pode impactar na economia do Brasil, no governo Lula. Obviamente, se é algo viável de se fazer pelo governo norte-americano, o que eles poderiam ganhar, enfim, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto bastante sensível para a economia brasileira, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Vinheta errada, voltei aqui para a tela certa, né? Pois bem, daqui a pouco é essa vinheta aqui no meio do vídeo. Mas, o que acontece? O governo Lula, informações lá de Brasília mesmo, tá? O governo Lula já trabalha com essa possibilidade. São vários cenários, é claro, né? Tem o mais otimista, o cenário padrão, o cenário que é considerado neutro, né? E o cenário pessimista também. Em alguns desses cenários, o que acontece? As tarifas podem ser aplicadas a muito mais produtos do que aqueles que originalmente foram imaginados, que seriam, né, o etanol e aço e alumínio. Essas aqui, né, essas taxas, inclusive, já foram anunciadas. O etanol é esperado também que seja tributado, que seja levantada alguma barreira contra esses produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. São 3 itens importantes de exportação, mas poderiam ser muito mais do que isso, né? Então tem um quadro mais extremo que entrou no radar do governo Lula, que tem como base essa hipótese de que o Donald Trump anuncie, né, nas próximas semanas o tal do imposto linear, que vai abranger praticamente toda a pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, tudo o que o Brasil exporta de fato em grande quantidade, em quantidade relevante para o território norte-americano. Por que isso aqui poderia acontecer? Porque o Donald Trump prometeu lançar no dia 2 de abril uma política de tarifas recíprocas. Ou seja, vai tarifar quem atualmente impõe barreiras, impõe tarifas contra produtos norte-americanos, né? O que acontece, né? Aliás, já teve, né? Essa aplicação de barreiras já está funcionando contra o aço e contra o alumínio desde o dia 12 de março. Já tem aí umas 2 semanas, né? Atualmente, o governo Lula tem conversado com o governo norte-americano. O etanol parece ser a bola da vez nesse sentido aqui e tudo mais, né? Inclusive, os Estados Unidos dizem que há uma injustiça no tratamento, né? Porque o Brasil aplica 18% de impostos sobre o etanol importado e os Estados Unidos aplicam 2,5%. E olhando por esse prisma, é claro que há uma notável discrepância entre as tarifas. Agora veja como, mesmo os Estados Unidos falando tanto de tarifa, de barreira, de mais não sei o que, o quanto que as barreiras tarifárias deles são menores do que aqui no Brasil. O Brasil é um país completamente insano em matéria tributária. É impressionante o que esse país faz. E é claro que isso aqui é puro protecionismo. Lá nos Estados Unidos também é, mas aqui no Brasil é aquela coisa do etanol ser o setor queridinho do governo brasileiro e você tem que entupir o seu carro de etanol, porque o governo manda, vai subir para 30% agora, né? O percentual de participação do etanol na gasolina, a gasolina mais batizada do mundo. Enfim, né? Esse aqui é um item, portanto, que tem um apelo maior nesse sentido do reajuste de tarifas por causa dessa discrepância e o governo americano tem reclamado disso aqui, né? Agora, olha só, tem contatos bilaterais aí que não são muito bem esclarecidos, né? Mas o que acontece? Declarações que são ouvidas de assessores do Donald Trump, reportagens da imprensa norte-americana especializada nesse tema,
tudo isso tem criado um temor aqui que, na verdade, o Donald Trump vai agir de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Como que seria isso, então? Agora sim a vinheta entrou na hora certa, né? Como é que é? Não estourei a largada agora, né? Então, o que que poderia acontecer nesse sentido? Não tem clareza nenhuma ainda, são hipóteses, são teorias, são cenários sendo observados. Mas o que que poderia acontecer aqui? Quais são as hipóteses que mais preocupam o governo brasileiro hoje, né? Mais setores sendo tarifados ou alíquotas específicas para cada parceiro comercial. Por quê, né? Havia um plano originalmente estabelecido lá pelo governo americano de estabelecer características, né, ou grupos de parceiros comerciais. Então você teria o grupo ali, seriam 3 grupos, né? O primeiro grupo seria o que tem menor quantidade de tarifas ou não tem tarifas, um grupo que tem um pouco mais de tarifas e um grupo o terceiro que tem a maior quantidade de tarifas. Então, para cada grupo haveria um tratamento diferente. Obviamente, aqueles que tributassem menos os produtos americanos seriam menos tributados também. Então, o Brasil poderia se encaixar meio que de carona num grupo mais favorável, mas parece que a equipe do Donald Trump voltou a trabalhar com a abordagem individual, ou seja, cada país vai ser tratado de uma forma específica, né? Inclusive aqui, cada país vai receber, né, um número de classificação com base nas suas barreiras comerciais. E o que que acontece, né, meu amigo? Acontece que o Brasil tem uma quantidade grande de tarifas para produtos norte-americanos. É isso que um relatório lá do USTR, né, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, revelou recentemente. O Brasil é tratado por eles como um país que impõe tarifas relativamente altas sobre importações em uma ampla gama de setores. Na verdade, né, a tarifa média do Brasil é superior a 11%. É muita coisa, sem sombra de dúvidas. Então, o que que pode acontecer a partir daí? Os Estados Unidos podem dar o troco no Brasil, podem olhar esse cenário que é bastante desfavorável para eles e elevar tarifas igualmente, né, nesse mesmo patamar médio aqui, talvez, ou na mesma quantidade de setores que o Brasil atualmente impõe tarifas, impõe barreiras para os Estados Unidos, o que poderia ser bastante impactante para a economia brasileira no fim das contas, por deixar os produtos brasileiros muito menos competitivos lá nas terras do tio Sam. Então, né, só a indústria brasileira exportou para os Estados Unidos quase 32 bilhões de dólares no ano passado, né, que é o maior parceiro comercial da indústria do Brasil, no sentido das exportações. E dos 10 principais produtos vendidos para os Estados Unidos pelo Brasil, 8 são da indústria de transformação. Então, o que que acontece, né? O Brasil pode ser muito taxado nesse sentido para, de fato, haver produtos que acabam se tornando menos competitivos por lá. Por exemplo, aqui, né, cobre e madeira, que são produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos e que o Donald Trump já ordenou investigações comerciais a fim de viabilizar novas tarifas, novas barreiras alfandegárias, tarifas mais elevadas para esses setores. O que vai acontecer a partir daí? Não sabemos. O fato é que o Brasil deve se ferrar muito nessa história, porque os números mostram as tarifas já são elevadas lá para produtos norte-americanos aqui no Brasil. Não se sabe se teria margem para o governo retaliar o Donald Trump, e ao que tudo indica tem coisa que está subtarifada de itens de exportação brasileiras lá para os Estados Unidos. Então o Brasil tem muito a perder nessa história e pouco a ganhar. O melhor cenário seria reduzir tarifas de fato, fazer uma abordagem tipo do Javier Milei e iniciar conversas para ter um comércio melhor com os Estados Unidos, que é o futuro mesmo. Olha o tanto que o Brasil vende para lá. E o Brasil compra pra caramba também dos Estados Unidos. Ambos os lados ganhariam. Mas com protecionismo aqui no Brasil, protecionismo lá com Donald Trump, a coisa só tende a piorar, o discurso vai ficar ainda mais grosseiro, o caldo vai entornar em algum momento, e nessa disputa perde quem é mais fraco. Quem é mais fraco nessa história? O Brasil, é claro, a gente tende a se ferrar muito nessa história. Quem diria que tem um governo de esquerda que não é alinhado com
A direita mundial, que não é alinhado com os Estados Unidos, é um governo anti-americanista. Quem diria que ter um governo desse tipo poderia ferrar a economia brasileira, né? Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.